Abra sua Bíblia comigo, eu estou em Tito, capítulo 2, eu leio a partir do verso 11 até 15. Na sexta-feira não tive bem, quero agradecer publicamente a Elisângela que correu lá para aferir minha pressão, colocar eu nunca lembro o nome desse negocinho aqui. Aí depois o Avelino, à noite, juntamente com o Rafael, me levaram ao hospital. Passei de sexta para sábado lá. E aí ontem de manhã estava liberto dos acessos e do soro. Vim trabalhar, graças a Deus. Eu estou em Tito, capítulo 2. Peço que vocês coloquem em pé. Se o vento aumentar aí, Rafael, você fecha as janelas aí, por favor. O vento batendo, eu lembrei dos 3 porquinhos, né? Pode soprar quanto quiser. A nossa casa é de Jesus. Somos firmados na rocha. E isso não cairá. Não é palha, não é feno. Nosso alicerce é Jesus Cristo. Tito 2, leio de 11 a 15. Me acompanha aí na sua versão. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois a graça de Deus foi revelada, ou foi manifestada, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas, encoraje os irmãos a praticá-las, corrija-os, ó Timóteo, ó Tito, com autoridade. Não deixe que ignorem aquilo que você diz. Eu quero sublinhar o verso 14, quero que você olhe comigo, quando ele vai falar desse povo exclusivo. Ele entregou a sua vida, Jesus, para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Vamos orar mais uma vez? Deus de graça, amor e bondade, nós estamos em Tua presença e nós queremos mais uma vez, Senhor, ouvir a Tua voz. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de fazer parte do Teu reino. Obrigado por essa oportunidade de congregar com a Tua igreja e clamar ao Senhor as Tuas ricas e escolhidas bênçãos sobre o Teu povo. Oriente-nos, ó Deus, conforme a Tua palavra, nos dê sabedoria, corrija-nos, ó Pai, exorta-nos, ó Deus, coloque-nos no caminho do Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e assim nos guia, Senhor, pelos caminhos eternos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa igreja, a nossa diretoria, todos os departamentos, os ministérios da nossa igreja, a fim de que possamos caminhar resolutos, visando a glória do Senhor e trabalhando mais e mais, conforme nós cantamos. Queremos ver a Tua obra crescer, ó Deus, e queremos nos colocar à disposição do Teu serviço, com humildade, para que o Senhor nos use, conforme Tua vontade. Ser com os nossos missionários e missionárias espalhados por esse Brasil, cuidando deles, ó Deus, nas suas necessidades, das nossas igrejas batistas, nessa manhã, proclamando o Teu Evangelho e toda a nossa denominação. Fica conosco, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Preciso saudar os nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Hoje o meu tema é Igreja, um povo escolhido de Deus. E essa expressão escolhido está aí nessa versão que eu li, quando ele diz um povo inteiramente dedicado. Então, Paulo está escrevendo a Tito e mostrando a Tito o valor desse povo, o povo da igreja, o povo exclusivo. E isso já vem do Antigo Testamento, esse conceito de que
O povo de Deus precisava então demonstrar essa exclusividade e não ter uma vida dúbia em relação às coisas de Deus e também à adoração. Então, o povo de Deus é chamado desde a sua formação a adorar somente a Deus, a servir somente a Deus e não se inclinar para outros deuses. E dessa maneira então vai sendo construída essa imagem de Deus sendo impressa no seu povo, e o seu povo tendo que imprimir e divulgar a glória de Deus diante de outras nações. No Antigo Testamento a gente acompanha várias vezes Deus falando assim: eu não escolhi vocês porque vocês têm algo especial, eu escolhi vocês por amor, e como eu amo vocês, vocês serão o meu povo exclusivo nessa terra, e vocês então terão que divulgar a minha glória, a minha majestade e o meu propósito entre outras nações. O desejo de Deus é que outras nações, outros povos viessem adorá-lo por meio da própria encarnação dele no meio do seu povo. Então qual que é o nosso desejo? De que as pessoas vejam que nós somos a expressão de Deus aqui na face da terra. Se as pessoas querem conhecer a Deus e olharem para nós, devem ver na nossa maneira de viver, na nossa postura, na nossa conduta e na nossa proclamação que nós somos de Deus. Amém? Estão comigo? Lembra aquela canção do domingo passado? Quero ser as tuas mãos, quero ser os teus pés, os teus ouvidos. Nós somos essa imagem de Deus aqui na face da terra, uma vez que Jesus subiu aos céus e deixou a igreja aqui para proclamar a sua mensagem. Então nós precisamos entender que nós, como igreja e como povo de Deus, não precisamos de artimanhas, nem de conceitos, muito menos de valores que não são da Bíblia para nos orientar. Nós não precisamos. Nós precisamos exclusivamente da Bíblia, porque nós somos um povo exclusivo. E essa questão de exclusividade tem a ver com o próprio Deus em nós, a marca do Senhor em nós. Não podemos ter misturas. E por isso Paulo vai dizer várias vezes nas suas cartas que nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Porque quando você adultera a palavra de Deus e você entrega, por exemplo, uma palavra adulterada, você está adulterando e modificando a qualidade de vida da igreja. Quem se lembra quando, alguns anos atrás, algumas grandes empresas de leite foram denunciadas porque estavam adulterando o leite? Quem se lembra? Colocavam soda cáustica no leite, água no leite. Imagina, soda cáustica dentro do organismo de uma criança. Eles vendiam como leite, mas era leite? Não. Eles vendem muitos alimentos que não são alimentos. E isso vai gerando dificuldades no nosso organismo. E por isso Paulo vai trabalhar muito com Tito e com Timóteo, falando assim: ensine a sã doutrina, porque a doutrina sadia vai gerar saúde na igreja. Então ensine a igreja que a igreja não precisa de nada que venha do mundo, a não ser as pessoas que vêm do mundo. E nós somos um povo exclusivo. Nós não podemos contaminar a nossa mensagem, a nossa conduta, a nossa forma de viver com nada que vem de fora. Porque nós somos alimentados por Deus, sustentados por Deus, guardados por Deus e orientados por Deus. E por isso nós, como igreja, temos uma nova maneira de viver, um estilo diferente do mundo. E por isso algumas vezes o mundo entra em conflito conosco, porque eles não conseguem entender. Como por exemplo, em um chá de mulheres, um sábado à tarde, a gente consegue reunir mais de 50 mulheres. Amém, amém. Eles não conseguem entender, Marina, porque nós temos 7 alunos visando o ministério pastoral e missionário reunidos numa sala estudando. E eu coloquei o horário de 1h30 para os meus alunos. A gente vai começar às 4h, 5h30 a gente fecha com um cafezinho e a gente vai embora. O que vocês acham que aconteceu? Saímos daqui 8 horas e eu na marra empurrando os caras. Não, Jéssica, segundo o Rafael, não foi? Agora que está ficando bom, não, agora está ficando bom, vai para casa, deixa um pouco para outro dia. Porque nós queremos ser um povo exclusivo da palavra.
versados na palavra, transformados por essa palavra. E por isso Paulo vai dizer o seguinte: olha, um povo exclusivo precisa ser exclusivamente alimentado pela graça de Deus. Dá uma olhadinha o verso 11: pois a graça de Deus foi revelada. Em outras versões mais antigas, a graça de Deus foi manifestada. E essa expressão de Paulo significa o seguinte: Deus estava falando na pessoa de Jesus, os céus se abriram, é uma teofania, ou seja, Deus está falando. Quando Cristo esteve entre nós, significa que o seguinte: Deus apareceu em face humana. O verbo de Deus estava encarnado. Deus se revelou porque Ele te ama, e Deus se revelou com graça para te salvar. Aleluia. Então veja que esse povo, povo exclusivo de Deus, é alimentado por essa graça. É o povo que entende que Deus está manifestando a sua glória, dissipando as trevas e trazendo a luz de Deus para nós. É esse povo que fala o seguinte: não, de fato, de verdade, Jesus é sim a manifestação da graça do Pai. Nós entendemos o amor de Deus, a nossa redenção chegou em Jesus. Se ainda tínhamos os impactos das trevas, do pecado, agora a gente pode celebrar como povo de Deus, porque nós alcançamos misericórdia do Senhor, conforme o texto que nós lemos aqui de 1 Pedro. Nós não éramos povo, nós estávamos desgarrados, e o Senhor foi nos arrebanhando, colocando dentro do reino, e Ele fala o seguinte: vocês são salvos pela minha graça. Vocês não conseguiriam alcançar a salvação. Vocês não podem pagar a salvação. Vocês não podem fazer nada para ser salvos. Eu salvei vocês, porque eu manifestei a minha graça. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, falando assim: ensina o povo a reconhecer que a salvação é presente de Deus, é dom de Deus. E nós, como povo exclusivo, devemos falar nessa manhã: obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Nós não somos mais das trevas, agora a gente vive na luz. Nós não somos mais dominados pelo pecado, agora a gente vive debaixo da manifestação da graça de Deus, favor imerecido de Deus. E a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Ninguém pode dizer que não foi afetado e não conhece a graça de Deus. Todos serão salvos? Todos serão salvos? Claro que não. Todos querem a salvação? Deus é injusto? Claro que não. Porque veja, a salvação está disponibilizada a todos. Jesus morreu por todos, mas nem todos reconhecem. Agora Paulo está dizendo o seguinte: veja a dimensão do amor de Deus. Ele se manifestou a todos, então todas as pessoas têm a possibilidade de conhecer a Deus através de nós. Eu me lembro inclusive do texto quando o anjo fala com José a respeito de Maria, e fala o seguinte: olha, ele, Jesus, será um filho maravilhoso, e vocês colocarão o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo do seu pecado e dos pecados de toda a humanidade. O anjo já deixou claro que o ministério de Jesus era revelar a graça de Deus e nos salvar, e ele mesmo disse várias vezes: eu vim para salvar e buscar o que estava perdido. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês, como povo de Deus, vocês precisam entender o seguinte: vocês eram ovelhas rebeldes, agora vocês são ovelhas dóceis. Amém? Vocês estavam perdidos no pecado, mas agora vocês estão arrebanhados debaixo do reino de Deus. Vocês não tinham onde dormir, vocês viviam a esmo, errantes no mundo. Agora vocês têm um aprisco, agora vocês têm um pastor que chama vocês pelo nome e cuida de vocês. Esse povo que é cuidado pela graça de Deus, e aqui a gente pode acompanhar Paulo aumentando essa dimensão do amor de Deus e falando o seguinte: olha, ele, Deus, traz salvação a todas as pessoas. Meu filho às vezes fica indignado com algumas notícias na TV, e obviamente a gente assiste pouco TV, mas ele ouve e sabe de algumas coisas, e veio perguntando: pai,
Estou horrorizado com... Ele contou uma história lá de uma mulher aqui da nossa região que pegou um filhinho de 2 meses e colocou num container numa cidade aqui vizinha. E foi o assunto lá da escola. Eu fiquei pensando, como que esse assunto chegou para as crianças lá? Pai, como que pode? Tanta gente querendo ter um filhinho. Essa mulher não podia colocar numa caixinha e colocar aqui na nossa porta da nossa casa? A mamãe ia cuidar dele como se fosse nosso filhinho. Isso é verdade, ia ser seu irmão, né? Falei, nossa, será que Deus vai revelar para ele que a gente quer adotar alguém? Ai, meu Deus. Eu fiquei pensando, fala Deus. E se fosse aqui, a gente ia dividir seu quarto. Eu falei, não tem problema, é uma vida, né, pai? É uma vida. Aí bateu a revolta. Como que pode, pai, uma mulher, sendo mulher, eu achei graça, sendo mulher, gerar e não querer o filhinho que ela gerou? Eu falei, filho, vamos tentar entender e tal. E eu tentando, né, mostrar outras realidades. Pode ser dependência química, pode ser vulnerabilidade social, pode ser isso e tal. Então o que essa mulher precisa, pai? Eu falei, precisa de amor, precisa de amor de Deus. Mas Jesus morreu por ela também, porque isso que ela fez não tem perdão, né? Meu filho, aí está a graça. É lógico que tem, meu filho, porque o perdão da graça de Deus alcança todas as pessoas. Jesus morreu por essa mulher aí, tá vendo? Por essa história. E comecei a falar para ele, ele falou assim, por ela também, papai, por ela e por você também, meu filho. A gente tem a mania de entender que o pecador é o outro e não nós. Que o pecado sério é o que o outro cometeu e não a gente. E quando nós vivemos debaixo da graça de Deus, eu sempre costumo dizer isso, nós somos nivelados e estamos na lona, levantando as mãos para os céus e falando o seguinte, Senhor, derrame sobre nós o teu perdão e a tua graça. Eu sou falho, pecador, e eu preciso da tua graça. E cheio da tua graça, eu vou na direção do outro e falo o seguinte, a mesma graça que me libertou pode te libertar também. Esse é o povo de Deus, que tem palavras e manifestações da graça de Deus. Agora veja que a graça de Deus, ela vai tratando o nosso coração e tratando as esferas da nossa espiritualidade. Porque até então, nós vivíamos sem a graça, sem essa manifestação, esse entendimento de que Deus nos ama. Quando a gente entende que Deus nos ama de uma maneira incondicional, a nossa vida começa a ser transformada por meio da pedagogia de Deus. Está fazendo agora pedagogia, e eu fico lá ouvindo, viu, Valneide? Você tem um pouco de culpa nisso, viu? Eu fico lá ouvindo ela, ouvindo as aulas, e eu fico pensando a pedagogia, alguns aspectos da pedagogia. E a professora essa semana falava assim, isso aqui envolve educação, e educação tem a ver com isso, com conceitos e tal. Eu fiquei imaginando, eu falei assim, mas não é isso que Tito recebe de Paulo? Dá uma olhadinha comigo, versículo 12. Nós somos instruídos, em outras versões, nós somos educados a abandonar o estilo de vida ímpio. Veja que essa graça de Deus vai educando, vai tratando. Em outras palavras, cada encontro nosso como igreja, Deus está nos educando. E é difícil para nós entender que nós éramos mal educados porque não conhecíamos a graça de Deus. Você conhece uma pessoa mal educada? Uma criança mal educada? Sim ou não? Tem muitos lá na escola, Fernanda? Muito, né? A gente fala assim, essa criança não tem pai? Essa criança não tem mãe? Ninguém educou essa criança? Mal criado, a gente não fala assim? Essa criança, você pode não falar na frente, mas você pensa, não pensa? Aí pessoa mal criada, não teve educação, não teve berço. Antes da graça de Deus, o povo de Deus olhar para mim e para você e falar assim, olha aí, olha que pecador, mal educado. Não conhece a graça de Deus, não foi educado na graça de Deus, não conhece a pedagogia de Deus, porque a pedagogia de Deus é diferente da pedagogia dos homens, ou não? Opa! Quando Deus quer nos tratar, Ele chama a gente bem pertinho e fala assim, eu vou falar para você da graça e vou ensinar você, vou instruir você na graça.
É para você entender que você vai melhorar e não é pelos seus esforços, é pela graça. Ontem eu li com os meninos um texto de John Piper que diz assim: o grande mistério da vida cristã é que nós lutamos, viu Cezinha? Lembra? Nós lutamos, trabalhamos, nos esforçamos, oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, e quando temos algum êxito, não podemos falar que a glória é nossa, precisamos falar o seguinte: foi a graça de Deus através da minha vida. Ou seja, foi Deus me educando, foi Deus me instruindo para que eu pudesse fazer esse serviço, esse trabalho. Agora, a pedagogia humana puxa toda a honra e toda a glória para o educador. E nesse caso, quem nos educa? Deus. Quem nos instrui? Deus. Quem manifesta a graça? Deus. Quem vai orientando? Deus. E Paulo vai falar o seguinte: olha, essa educação, essa instrução é para ensinar o povo a abandonar o estilo de vida que eles tinham, um estilo de vida ímpio. Eu gosto disso, porque a salvação, ela nos tira do mundo, e depois a santificação, Rafael, tira o pecado do nosso coração. A gente é retirado do mundo, correto? Transportados das trevas para o reino de Deus. Ele planta a gente no reino de Deus, povo exclusivo. Agora, para ser um povo exclusivo, precisa retirar o que do nosso coração? O estilo de vida ímpio, as amizades do mundo, as músicas, os conceitos, os valores, a cultura do mundo. Parece até um discurso antigo, né? Mas é isso que a graça de Deus vai fazer. A graça de Deus vai preenchendo as lacunas, e como alguns mais antigos diriam, os vazios da nossa alma, da nossa existência, e Deus vai preenchendo com a sua graça. Quem era solitário não é mais solitário, agora vive em comunidade. Quem perdeu o marido ou a esposa agora tem aonde se amparar. Quem estava nervoso, ansioso, agora encontra em Jesus alguém para lançar sobre ele toda vossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. As crianças em vulnerabilidade podem se aproximar da igreja, podem ter um ambiente saudável, porque nós somos um povo exclusivo, e Deus vai preenchendo as lacunas, e vai tirando de nós aqueles conceitos que eram do mundo. Amém por isso. É gostoso quando a gente está assistindo uma série, por exemplo, ou um filme, a gente fala: mas isso daí não é de Deus. Ou você está ouvindo uma música e você fala: não, tira. Não, esse tipo de roupa, não, isso daí é indecente. Já está na Bíblia, isso daí não dá. Diga-se de passagem, como as pessoas têm se vestido mal. Ou só eu que vejo isso? Pode estar o frio que for, aqui na nossa região, chamada Zona Norte, é assim. As mulheres parece que têm frio, vou criticar mesmo, só aqui, ou uma parte daqui, está de touca, luva, e só uma faixinha aqui, né, ó, de 10 centímetros, 20, o resto tudo exposto. Verdade ou não? Vulgaridade. Aí uma pessoa dessa se converte. A religiosidade vai falar assim: veste tudo. Não é assim. Encontra um equilíbrio. O sujeito ouvia músicas claramente do mundo. Ele encontra com a graça de Deus. A graça de Deus vai remover aquele conceito. Ele encontra com a graça de Deus. Ele tinha um amigo maravilhoso que ele gostava e tudo, e a graça vai remover, porque esse estilo de vida não tem nada a ver com a gente. Então, engraçado, o meu filho fica: pai, essa música pode ouvir? Não pode ouvir? Pode ouvir? Não pode ouvir? Eu falei: o seguinte, filho, você tem que ter autonomia, você tem que ter senso crítico. Escolha a partir dessa realidade. Isso daí daria para a gente cantar na igreja? Ah, não dá, pai. Então não é para você ouvir. Esse comportamento dele, ele gosta de um atleta de futebol, um jogador. Aí ele ficou muito decepcionado quando o rapaz deu uma entrevista e tirou a camisa. Ele não tinha uma tatuagem. Eu não tenho nada contra tatuagem, diga-se de passagem.
Ele tinha 300. Ele falou: pai, não dá nem para ver o corpo do cara. Eu falei: se é isso que você quer? Eu falei: não, de jeito nenhum. Eu gosto do Ronaldão, do Ronaldinho. Aqueles caras nem tinha nada no cabelo, nada, chuteira preta, raiz, e jogava bola. Eu falei: isso aí. Só que eles não tinham padrão de moralidade, filho. Isso não define ninguém. Ele falou: é ensinar o filho a entender a manifestação da graça, e a graça que vai educando. Foi bem bonitinho. Uma das nossas crianças, não vou falar o nome, chegou para mim e falou: pastor, você está orando pelo meu futuro? Eu achei tão bonitinho. A pessoa tem 9 anos, a menina: estou orando pelo seu futuro. Pastor, mas por favor, ora para Deus mandar um marido bem bom para mim. Achei engraçado. 9 anos. Aí eu fiz a pergunta, né? O que é um marido bem bom? É porque eu tenho um vizinho que ele bate na mulher. Eu tenho um vizinho que ele não limpa a sujeira do cachorro. Eu tenho um vizinho que ele chega bêbado em casa, e é o marido da minha vizinha, e ele não é um homem bom. Ah, é? Ele não vai para a igreja, ele não lê a Bíblia. Aí ele contou a música que ele escuta tal música, e ela fez a comparação. Ela falou assim: ele não é o tipo de homem para mim, né? De jeito nenhum. Se o seu pai não brigar com você, eu brigo com você. Não vai casar com um sujeito desse, não. Você tem que casar assim, assim, assim. O cara temente a Deus, tá? Aí ela falou assim: faz uma oração no meio da sua oração, para que ele seja um pouquinho bonitinho. Eu falei assim: se vier de Deus e for bonitinho, tá bom. Agora, se for feinho, é melhor um feinho temente a Deus do que um galã que vai te desencaminhar. Você está entendendo, minha filha? Porque você é linda. E fui falando para ela, ela ficou olhando para mim: é isso, pastor, ora por isso. Educar as crianças na graça de Deus, instrução na graça de Deus. Os nossos idosos não precisam ir para baile, para festa. Não, eles precisam encontrar o povo da igreja, cantar os hinos do cantor, se reunir com o povo de Deus, ler a Bíblia e ter espaços de comunhão. Nada de bingo, tenho dito. Porque esses negócios de terceira idade, ou esses grupos de terceira idade, tem que tomar cuidado. Nós já falamos com a nossa avó lá em Rio Claro: chega de negócio de terceira idade. É só baile. Eles querem dar aqueles remedinhos lá para voltar, estimular as coisas lá dos nossos idosos. Tem uns grupos que é de viagem, é legal, bacana, mas o que a gente vai fazendo na igreja com o nosso povo exclusivo de Deus? Encontros saudáveis de crescimento na fé. Então é essa graça que vai educando. E dá uma olhadinha comigo no versículo 12, quando ele fala assim: como devemos viver com sabedoria, com justiça e devoção. Então esse povo exclusivo deve ser sim um povo que busca Deus, que tem uma profunda devoção, que ama a justiça e que ama servir a Deus e busca sabedoria. Eu fico pensando, amados, se nós temos buscado de fato essa sabedoria que vem do Senhor, e conforme nos orientou o Tiago, nosso irmão em Cristo, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele concede. Quantos cristãos dando mau testemunho, porque não são sábios, não tomam decisões sábias. Lembra da nossa mãe quando falava assim: você não é todo mundo? De vez em quando eu preciso falar isso para a igreja. Igreja, nós não somos todo mundo. Está todo mundo fazendo isso, pastor, como igreja, mas nós não somos todo mundo. Nós somos um povo exclusivo de Deus e queremos viver de acordo com os padrões de Deus. Nós não somos todo mundo. Não precisamos seguir o fluxo, não. Nós temos justiça como referência, devoção, sabedoria, versículo 13, e nós estamos aguardando esperançosamente um dia em que será revelado toda a glória do nosso grande Deus e Pai, ou seja, o dia em que Jesus Cristo virá. Até me lembrei daquele cântico, né? Num dia lindo, almejo eu encontrar a glória eterna que
prometida está. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá para nos buscar. Então esse povo exclusivo vive nessa expectativa, ou grande expectativa, como as nossas crianças nos ajudaram cantando no último domingo, né? Até que Ele venha, até que Ele venha. E vamos aguardar a vinda de Jesus. E Paulo está escrevendo a Tito, falando o seguinte: Tito, fale para a igreja, eduque a igreja, ensine a igreja a viver na graça de Deus, lembrando que Jesus Cristo está voltando. E parece que nós perdemos isso de vista e não queremos mais falar da segunda vinda de Jesus. Na década de 80 e 90, eu cresci ouvindo os pregadores dizendo que Jesus está voltando. Agora, nos últimos anos, quem está dizendo para nós que Jesus está voltando, senão a natureza? A natureza está pregando. A revelação de Deus, segundo Paulo escreveu aos Romanos, está dizendo: choveu, vou falar igual caipira, barbaridade lá no sul, não foi? A Amazônia está secando. Nós estamos sofrendo aqui porque não tem chovido. A natureza está bagunçada por conta da ação do homem. E a própria natureza, segundo Paulo, está gemendo. E aí Tito é lembrado a falar da esperança que está em Jesus. Ou seja, um dia Cristo volta e vai reorganizar todas as coisas. Aleluia. Vai colocar tudo dentro do padrão original de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo Deus estava reconciliando consigo todas as coisas, redimindo todas as coisas, e vai nos levar para novos céus e nova terra. A natureza tem clamado, tem anunciado, enquanto muitas vezes nós como igreja ficamos de boca fechada. Ah, está muito calor, né? Está muito calor. Então anuncia que lá no inferno vai ser mais quente do que isso aqui. Você fala para alguém? Ah, esfriou, né? Falei, então, imagina, todo mundo passando um momento difícil. Oportunidades para a gente falar. Versículo 14: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar. E essa expressão de Paulo aqui é muito importante, purificar, que tem a ver com o conceito de adoração e de culto. Deus espera que seu povo, educado na graça, seja um povo purificado. Então todos nós deveríamos entender esse processo de Deus, que todo dia, a cada amanhecer, o Espírito Santo está nos purificando para nos apresentarmos a Deus. E aí nós precisamos entender que alguns estão no estágio mais avançado, outros nem tanto, e nós precisamos entender que Deus está purificando a sua igreja. Amém por isso. Na pandemia Deus purificou a igreja. Pós-pandemia Ele tem purificado a igreja. Domingo após domingo o Senhor vai lavando a sua igreja, removendo de nós conceitos e valores que nós às vezes trazemos porque são do mundo. Mas Ele vai purificando. Eu não sei o seu filho, mas quando está um pouco frio lá em casa, o Timóteo não gosta de tomar banho. Ele herdou isso do meu irmão. Acontece lá na sua casa também ou não? Ô Tim, está na hora de você tomar banho. Nem suei. Tim, está na hora de você escovar o dente. Não comi doce hoje. Se você não escovar o dente, daqui 2 dias ninguém consegue chegar 5 centímetros perto de você. Nem eu para te dar um beijo. Vai escovar o dente, rapaz. Mas por quê? Porque a sujeira vai ficando acumulada lá. 2 dias você sem tomar banho, você se torna fedidão. Ah, ele ficou bravo. Foi lá, não pai, vê se eu estou cheiroso, cheira aí. Tem crente que não quer passar pelo processo de purificação, e depois ele pensa que ele pode adorar a Deus, que ele pode prestar culto a Deus. Não, você precisa sim ser lavado, purificado. Essa ideia de purificação é de trazer a pureza, a essência da adoração, de apresentar sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, de frutos que glorificam o seu nome, de lábios santos.
Aí você passa a semana inteira cantando aquela musiquinha lá da casca de bala, chega no domingo, você acha que Deus está aceitando o seu culto? Não está. Você passa a semana inteira se empanturrando de doce, fora da dieta, sabendo que você não pode consumir aquela quantidade de doce. Aí depois você fala, vou prestar culto a Deus. O culto é a vida. Por isso que Paulo vai escrever a Tito e fala, ensina o povo que a graça vai purificar. Quer ver? Eu particularmente nunca vi ninguém chegar num culto e falar assim, eu preciso confessar um pecado. Eu já vi de tudo de pecado, confissão de pecado. Dá até medo, né? Quando as pessoas vão fazer isso. Mas nunca ouvi alguém falando assim, eu quero confessar que eu era fofoqueiro, agora não fofoco mais. Nunca vi. Eu nunca vi também alguém falar assim, eu era uma pessoa muito gulosa. Como que é o pecado da gula, né? Eu era uma pessoa muito gulosa. Nas festas de aniversário, quando era apresentada aquela mesa de doce, já viu mesa de doce de aniversário? Gente, eu tenho saudade daquela época, quando, somente festa de criança, as mais raízes, então, aquelas festas que as mulheres enrolam o brigadeirinho lá, o beijinho, sabe? Aquelas são boas, hein? E aí alguém falava assim, a mesa do bolo está liberada. Eu, como pastor, estou sempre ali perto da mesa para orar, né? Com as crianças. Eu já pegava logo 2, 3 aqui, 3 aqui. Falava para o Timóteo, põe aqui no bolso para mais tarde. Alguém chegando falando assim, Deus, eu confesso que eu exagerei no brigadeirinho. Eu confesso que exagerei lá na churrascaria. Agora uma grande pergunta, o Espírito Santo não está falando? O médico fala para você, vai fazer caminhada, aí você volta de novo, e você mente para o médico. Você está fazendo exercício físico? Você está se purificando? Estou assim. Pecador. O Espírito Santo está falando para você lá, mentira. Você está se alimentando corretamente? Estou. Mentira. Você está dormindo adequadamente? Estou. O Espírito Santo está falando para você, mentira. Como você quer a purificação? Porque a purificação também passa por isso, pelo cuidado com o nosso corpo. Então tem a ver com purificação, com libertação, para fazer de nós um povo estreitamente exclusivo. Nós somos exclusivos de Deus, não somos do mundo, e seremos usados por Deus para a glória de Deus e para manifestar a glória de Deus. Sê tu uma bênção, meu irmão. Se entrega, fala assim, Deus, eu estou aqui, usa a minha vida. Eu quero ser exclusivo do Senhor, quero que as pessoas vejam o Senhor revelado em mim, assim como Moisés que desceu daquele monte com a face brilhando, que as pessoas vejam a luz do Senhor em mim, que as pessoas vejam que a minha casa é uma casa dedicada ao Senhor, que os meus filhos, eles têm uma criatividade, uma alegria diferente, porque quem tem criança em casa sabe que não tem mais sossego, né? A cara do espeto, ou do Eduardo. Tem 3 meninas lá, né, Eduardo? Está enrolado. É uma bagunça. Quando uma dorme, a outra acorda e chora e puxa chupeta. E aí, que bagunça é essa? Uma bagunça cristã. Tem criança de Deus aqui. É tão lindo quando a gente ouve assim, ó. Pastor, a minha filhinha, o meu filhinho, fica o dia inteiro cantarolando as músicas que a irmã Lídia e a Edith ensina. São crianças de 0 a 5 anos. Aí a Thelma mandou um vídeo da Isis, foi aniversário dela ontem. A Isis falando assim, durante a semana, a mesma coisa do Luquinhas. Era terça, quarta-feira. Ô vó, me leva lá na igreja. Aí a Thelma falou, não filha, hoje é terça ou quarta, não me lembro. Não sei nem se a Thelma está acompanhando aqui online hoje. Aí disse que a Isis falou assim, a Thelma perguntou, mas por que você quer ir na igreja? Eu quero ir lá cantar, quero ficar lá com meus amiguinhos, lá é tão gostoso, vovó, eu quero ir na igreja. Liga para a tia Natália, vê se ela está lá, porque ela não sai de lá, o pastor está lá.
leve-o lá. Ela queria vir aqui durante a semana. Aí a Thelma, fingindo que estava mexendo lá no celular e gravando ela, falou assim: qual musiquinha? E ela começa a cantar as músicas que ela tem aprendido aqui na igreja, irmãos. Que bênção! Ontem o missionário Fábio deu esse testemunho diante dos outros irmãos aqui, falando que a filha dele, não foi Lucas, não foi César, Rafael, Edivaldo, a filha dele, ele é missionário, então ele está correndo para todos os lugares, mas quando tem eventos na igreja dos adolescentes, ele envia a menina para cá. Ele falou: Jefferson, é nítido, depois de 3 meses ela convivendo com vocês, essa menina acorda cantando, lendo a Bíblia, eu não preciso mais empurrá-la, é uma adolescente. Ela entendeu que ela é exclusiva de Deus, e ela está buscando a Deus, e o futuro dela será brilhante, porque ela está vivendo nessa exclusividade de Deus. O meu corpo é de Deus, os meus planos são de Deus, meu futuro é de Deus, eu quero viver a minha vida para a honra e glória de Deus. Ela falou isso para o pai dela. O pai contou para nós, a gente chorou todo mundo junto, se abraçou e falou: é isso aí, um povo dedicado às boas obras. Abençoar as nações, abençoar os missionários. Ontem eu chorei também. Não, eu tenho chorado, tenho ficado muito emocionado. Como um dos meninos falou assim: eu nunca ganhei tantos livros depois que eu cheguei nessa igreja. A diretoria, o Senhor tem me incentivado a ler. Obrigado. Obrigado, porque agora eu posso dizer que estou no caminho do reino. Meu filho está assim, a igreja tem livraria, tem isso, tem isso, tem isso. Falei: é isso, graças a Deus. Para encerrar, versículo 15: ensina essas coisas, ô Tito, ensina, fala disso, corrige, encoraja os irmãos a praticá-lo. Olha que interessante, ô Tito, não é só para você ensinar, mas estimule os seus irmãos a praticar essas verdades. Qual que é a minha função hoje nessa manhã? Se não estimular você a praticar isso. Abandone os conceitos do mundo, abandone os valores do mundo e viva debaixo da graça de Deus. Pratique, coloque em prática, porque esse é o sentido da pedagogia. Eu aprendo, logo sou transformado por aquilo que aprendo. Eu sou impactado por aquilo que aprendo, logo eu mudo. E aí Paulo vai falar o seguinte: ensina, encoraja, corrige com autoridade. Fiquei imaginando, corrigir com autoridade. É gostoso quando a gente é pai, que a gente fala assim, até determinada idade. É assim e é assim, não é? O filho questiona, a gente fala: é assim. Não, mas é assim. Eu pensava que ser pastor também era assim. Quando alguém questionava, falo: não, é assim porque é assim. Hoje não dá mais para ser assim. Aí você precisa ensinar, conversar, aconselhar, mostrar, andar 1 milha. Vamos lá comigo, 2 milhas. Os nossos filhos, eles já vêm com uma predisposição a conhecer mais, ou não? Eu fico assustado, viu, Valneide? Eu fico assustado. Eliane, eu fico assustado. As conversas e as perguntas, eu falo para a Natália, eu falo assim: essas perguntas que o Timóteo traz, eu tinha também, mas com 12, 13, 14, 15 anos. Porque eles estão expostos a tanta diversidade de informações e eles querem aprender, precisa ensinar, corrigir, e não dá mais para falar assim: não, é assim porque é assim. Eu que nunca gostei nada de astronomia, questão do cosmos, aí vem meu filho fazer umas perguntas difíceis, eu que tenho pavor de matemática, ele falou: pai, me ajuda a fazer essa equação. Eu falei: nossa, eu vou ter que passar por tudo isso, então vai, e é uma loucura. Uma loucura. Aí Paulo vai falar assim para Tito: olha, não deixe que ninguém ignore o que você diz. E por que as pessoas ignoram aquilo que a gente fala? Porque a gente não vive o que fala. Agora, quando você vive aquilo que você fala, você tem autoridade. É isso que ele está falando.
Que ninguém despreze o que você está ensinando, que você seja reflexo daquilo que você está ensinando. Então, se você está ensinando, Jefferson, que o povo tem que andar debaixo da graça, viva você primeiro debaixo da graça. Não é para você reclamar do seu tratamento não, viu, Jefferson? É para você falar assim: a minha graça te basta. E você fala assim: Deus tem me sustentado. Se tu um exemplo, e Deus vai cuidando de nós como povo exclusivo. Um povo exclusivo para boas obras. Quero encerrar com o testemunho de que fiz o apelo à igreja e falei assim: gente, fui na cidade de São Paulo mais uma vez trabalhar com a Cristolândia, vi aquelas realidades e prestei contas. Alguém pode chamar o pessoal da música aí, por favor? E vi essa realidade, essa, e fui desafiado pelo meu chefe lá na junta de missões a cuidar de mais moradores de rua. Lancei a campanha para a nossa igreja, aquecendo corações. Qual a minha surpresa? A nossa meta não apenas passou, Larissa, triplicou. Aleluia. É um povo que consegue entender boas obras no sentido bíblico, para que o mundo veja as nossas boas obras, disse Jesus, e glorifiquem ao Pai. Alguns moradores de rua na próxima semana irão receber o seu cobertor, o seu agasalho lá em São Paulo, e a nossa oração é que eles olhem para os céus e falam: glórias a Deus. Um povo exclusivo que vive para realizar boas obras para a glória de Deus.